E estamos de volta com mais um podcast Vida Próspera. Eu aqui, William Carvalho, com você novamente para contribuir com a sua família, negócios, saúde, para tudo aí, todas as áreas da sua vida, tá? Hoje a gente está aqui com a nossa convidada. Vou apresentá-la. Eu acredito que vocês já sabem quem é, porque eu vi na thumb. Né? Mas mesmo assim eu vou apresentá-la, tá? E ó, é uma lista extensa aqui, gente. Ela é cristã, sócia fundadora da Domínio, videomaker, editora, design, estrategista digital, mentora e consultora, profissional do marketing, especialista em posicionamento arquetípico. Hoje eu acertei, aquele dia eu errei. Arquetípico. Eu tô aqui com a Júlia Souza. Vai aí, Júlia. Olá! Mais uma vez a Júlia tá aqui. Júlia, prazerzão ter aqui você de volta. Prazer é todo meu. Bom gente, demais. A Júlia tá aqui de volta porque o podcast que a gente gravou, ele deu um problema, a gente voltou aqui. A Júlia veio com o maior prazer para passar aqui conteúdo, pra gente conversar, bater um papo, e vocês pegam aí também, tá? O que foi dito aqui. E, ó, lembra do nosso acordo. 3 acordos. Curte pra plataforma entender que é relevante e compartilhar com outras pessoas. Isso é o trabalho da plataforma. Comenta, virou uma chave, eu falei alguma coisa, a Júlia falou alguma coisa, você virou uma chave aí, teve um insight, quer fazer alguma pergunta, deixa nos comentários, eu respondo todos, tá? Eu respondo todos, tá bom? E compartilha é o seu trabalho. William, mas eu vou curtir, a plataforma já vai compartilhar. Tá, mas você vai compartilhar para a pessoa certa, para a pessoa que sabe que precisa ouvir, precisa ver, assistir esse conteúdo. Beleza? Vamos lá então, pergunta de lei aqui, Júlia. Você já sabe, né? Se eu fosse perguntar para uma amiga sua quem é Júlia, o que ela diria? William, eu tava refletindo no outro podcast, eu refleti muito e eu não cheguei no lugar que eu gostaria, e eu refleti de novo hoje, não cheguei num lugar assim que eu fale, é isso. Mas assim, eu sou uma pessoa que sou muito metódica, eu tenho muitos critérios, eu sou muito perfeccionista, eu tenho o meu jeito de fazer as coisas. Mas ao mesmo tempo que eu sou assim, eu entendi que isso é ruim pra mim. Então, algo que eu aprendi ao longo do caminho, que pessoas me ensinaram, e até com os meus próprios erros, de me doer muito, ter que ser do meu jeito, eu decidi e aprendi a ser um pouquinho mais leve. Eu tenho um ponto de vista. Vamos ouvir o ponto de vista do outro, pra ver se faz sentido? Eu acho que tem que ser desse jeito. E pra mim é muito forte que deva ser desse jeito. E eu tenho fundamentos que validem a minha opinião. Deixa eu ouvir. Legal. Pra ver se faz sentido o outro jeito. Eu tava conversando com uma cliente minha esse fim de semana. Hoje também a gente conversou sobre isso. E ela defendeu um argumento pra mim. E eu falei assim, cara, mas eu acho que pra gente defender algo, se tem um outro ponto de vista, uma outra abordagem que é completamente diferente a que você está apresentando, eu acho que é válido a gente ouvir pelo menos o outro lado, porque se a gente estiver errado. Tem muita gente que fala que chegou ao fim da vida e se arrependeu de muitas coisas, que ouviu o conselho antes, sabe? Não seguiu e chegou no fim da vida e se arrependeu. Então, hoje o meu momento de vida eu sou muito... Tenho meus métodos, sou perfeccionista e tenho as minhas maneiras de fazer e pensar em várias coisas. Mas hoje eu estou aberta a novos pontos de vista, sabe? Eu me permito mudar de pensamento, de opinião, de forma de fazer, enfim. Hoje eu tô desse jeito. Não, é legal isso daí que você falou, porque a gente, em algumas áreas da vida, a gente estava até conversando no bastidores sobre, não sobre isso, mas falou um pouco disso. Em algumas áreas da vida, a gente realmente tem os valores muito fortes. Então, mesmo que o que a pessoa fala pra gente, ela também seja certa com o argumento dela, com a ideia dela, mas a gente continua com o nosso, né? E isso é respeitável. Isso é respeitável. Quando a gente tem ali uma base, quando a gente tem ali um alicerce, poxa, isso daqui eu defendo porque isso aconteceu na minha vida, porque eu fiz isso daqui, eu acho que é válido também. É o que você falou, tem que ter maturidade e a humildade também em saber que o outro lado pode estar certo, que não tem problema, mas eu continuo defendendo a minha tese. Tem pontos que é inegociável. Exatamente. Princípios, fé, é inegociável.
Mas a gente é muito egoísmo e prepotência a gente achar que a gente sabe de tudo. E que ouvir ou ver algumas coisas e ficar aquilo, sabe, fechado assim. Só vou pensar desse jeito, só vou fazer isso. Não dá, é ser pequeno demais. A gente tem uma infinidade de possibilidades. E se a gente se limitar a uma, poxa, você tá perdendo. Mesmo que você discorde, você vai ter... Talvez nesse ouvir do outro, você vai ter ainda mais força no seu argumento, na sua visão. Exato. Eu quando tive os meus mentores portugueses, eles falaram uma vez e eu peguei. Eles falaram, se um morador de rua quiser conversar com você, você para. Porque às vezes ele vai falar 10 minutos com você e não vai servir pra sua vida. Só que dentro desses 10 minutos, às vezes, um negocinho que eles falam em 3 segundos, talvez é algo que você estava buscando há 1 ano atrás e virou aquela chavinha. A Duda, ela fala muito isso comigo e eu pego, sabe? Ela falou, cara, todas as pessoas têm algo a nos acrescentar. Exato. Todas as pessoas, mesmo que seja o que não fazer, o exemplo do que não seguir. Dá pra aprender com todo mundo. Aprende o que fazer, aprende o que não fazer. Uhum. Top. A Duda tá aqui, tá, gente? Top. Dá um oi aí, Duda. De onde que você nasceu, onde que você morou, como foi sua vida até hoje? Conta pra gente um pouquinho. Eu sou de Além mesmo, nasci aqui, nascida no Hospital São Salvador. Eu sou muito apegada, gente, eu amo Além Paraíba. A gente tava conversando sobre isso hoje, a minha família é lá da Barra do Peixe. E minha mãe comprou um sítio lá em Aventureiro. E eu fiquei triste, falei assim, poxa, por que não faz pro lado de cá, né? Aqui na Barra do Peixe, eu sou muito apegada às minhas raízes. Então, a minha família é da Barra do Peixe materna. E nasci aqui, sou daqui, cresci aqui. Não quis sair pra estudar. Fiquei aqui mesmo. Morei fora uma vez com meu pai, porque eu queria ter essa oportunidade antes de casar. E aí fui pra Guapimirim morar com ele. Morei, não deu nem 1 ano. E depois morei fora quando meu marido foi transferido. E a gente ficou um tempinho aí morando fora, mas aí voltei e hoje tô por aqui. Não tenho pretensão de sair. Um abraço pro Vinícius. E essa ida sua, ou chegada, ou escolha para marketing, para mentoria, para consultoria, de onde que surgiu, de onde que veio? Alguém na família já tinha isso? Não, eu sempre fiz na igreja e não sabia o que era marketing. Eu sempre editava vídeo, fazia arte, era horrível, gente. Tenebroso. Mas sempre fiz e não sabia que era marketing. E nem sabia que era ruim também, né? Não. É porque eu lembro que, assim, o boom que teve de marketing nos 12 dias lá da igreja, né, Gustavo? Um projeto que tem lá que bomba marketing, foi eu que comecei. Legal. Eu fazia vídeo todos os dias. Chegava em casa, fazia ele rapidinho, ficava até... Rapidinho não, né? Não sabia fazer, então demorava mais. Ficava madrugada fazendo, às vezes, pra galera postar no dia seguinte, eu fazia todos os dias. Enfim, comecei a fazer na igreja, assim, mas não sabia que era marketing. Trabalhava... Desde a escola eu já fazia, né? Estudei na Senec. E aí eu depois fui pro mercado de trabalho. Fazia no meu primeiro emprego, enfim. Aí chegou um momento ali que eu entendi que eu queria... Na verdade, desde a escola eu já queria fazer faculdade de Direito aqui em Além Paraíba. Eu gosto muito dessa área argumentativa. A estética, assim, o vislumbre do direito, quando você olha por fora, o poder, a autonomia, a força, a potência, a autoridade me vislumbrava. E aí eu fui pra essa área e estudei lá. Eu fiz 3 anos de faculdade, mas eu vi que era muito fechado, sabe? Uma caixa muito rígida. E aí... Até que meu pai falou assim, quer abandonar esse trem? Você não precisa de faculdade. Porque na minha visão, apesar do meu pai ser empreendedor, empresário, o meu padrasto também, a minha mãe também, por alguma razão na minha cabeça não tinha essa possibilidade. Eu tinha que fazer faculdade. Até que ele falou, cara, você não precisa fazer isso não. Quer abandonar esse trem? Faz o que você quer fazer, você tá infeliz. E aí... saí. E aí, nesse momento que eu saí da faculdade, eu até então não sabia pra onde que eu ia, só que sabia que não era aquilo que eu queria fazer. E aí, continuei trabalhando, na época na Unimed. E lá, fiz um curso, conheci o Érico Rocha, meu primeiro curso. E aí, comecei a fazer, apareceu uma proposta numa empresa
na região. Saí da Unimed, decidida a ir para essa empresa, mas não quis. Falei, cara, não, meu coração não tá em paz. Não vou. Não fui. Aí comecei a trabalhar sozinha. Aí, como você tá sozinha, você faz curso, mas não é a mesma coisa do que alguém te dá o caminho das pedras. Sim, com certeza. Uma pessoa que não tá na realidade que você tá, não sabe a especificidade do seu caso, o nível de conteúdo que você tem. Então, fui ali, sozinha, quebrando cabeça, crescendo. Eu comecei como social media, gestora de redes sociais. E eu fui crescendo desse jeito. E aí foi desenvolvendo? Fui desenvolvendo. Habilidade. Todo o dinheiro que eu tinha era curso. William, curso. Me chamaram uma vez de colecionador de login. Você também era também. Não, era o único login. Mas, assim... Muitos cursos. Esse negócio que você falou dessa questão de saber o que não queria, a gente precisa prestar muita atenção nisso, né, Júlia? Porque inconscientemente a pessoa, sabendo que ela não quer, ela acredita que ela está no caminho de onde ela quer chegar. Aliás, ela acredita que ela está em algum caminho, não é. Eu falo, bom, pelo menos é o que eu acredito nisso. Eu falo com o pessoal, quando vocês falam que vocês não querem, é como se vocês parassem de caminhar para onde vocês estavam indo, mas isso não quer dizer que vocês estão caminhando para algum lugar. Então, saber o que quer também é muito importante. É muito importante. Né? Eu acho que foi um primeiro passo. Foi muito libertador para mim, porque era o que a gente estava conversando aqui antes. Saber o que eu não queria abriu porta para eu falar, uai, se isso começar aqui a olhar, né? Tem outras oportunidades. E é aquilo. É melhor você começar algo e parar. Começar uma faculdade. Poxa, mas foram 3 anos. Todos os dias você lá estudando. Comprou curso. É melhor você parar. Perder 3 anos. Do que você seguir por uma vida infeliz. E meu pai falava muito pra mim. Cara, você vai formar, o diploma vai ficar na parede. Não precisa. Até porque ele tem experiência, ele estava vendo o caminho que você ia percorrer. Você ainda não enxergava o caminho que você ia percorrer, ele já estava vendo. Né? Ele já fez a leitura. Gente imatura, eu sabia que... Eu já tinha perdido a potência, já estava fazendo as coisas meio ali, meio mais ou menos. Ele percebeu e cantou a pedra. E graças a Deus que ele cantou a pedra. E aí eu tive a oportunidade de ir, de fato, para a área que eu gosto. E hoje é uma área que eu gosto muito, que eu amo. Você hoje tem a empresa Domínio. Sim. Quando você decidiu abrir a empresa, o que te fez realmente abrir a empresa? Porque não pela questão material que eu estou te perguntando, pelas suas questões próprias, internas. Quando você abriu, o que te fez acreditar que ia funcionar, que ia dar certo? O que foi dentro de você? O que aconteceu? Foi uma coisa muito... Não teve algo assim, um marco, um dia. Foi acontecendo. Eu fui trabalhando com isso. Eu era sozinha. E aí eu vi que sozinha não ia dar certo. E aí, então, eu chamei a Duda. Até então, ela não estava comigo, mas já havia tido o convite lá atrás. O Vinícius também veio. Na verdade, acho que o Vinícius foi primeiro. E aí, são 2 pessoas. Tem que ter um nome, tem que ter uma identidade, né? E aí até então não sabia exatamente o nome, mas eu sempre tive um chamado no meu coração pelo autogoverno, pelo controle. Assumirmos as rédeas da nossa própria vida e sermos intencionais em tudo que fazemos e sermos estratégicos e trazer, sabe, essa potência. E não foi... A Domínio, ela surgiu como nome Domínio, mas ainda com o nome Domínio, ela não tinha a grandeza de significado que ela tem hoje. Porque hoje, pra mim, ela é muito mais profunda. Então, eu acho que foi essa crescente mesmo, sabe? O Domínio, ele tinha conexão com esse chamado do governo. Até lá em Gênesis está escrito, né? Governe sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. É um chamado do Senhor, um direcionamento do Senhor. Sermos governantes. Atuarmos como
pessoas intencionais, estratégicos, Protagonistas, né? protagonistas, assim. Eu acho que é um chamado do Senhor para nós. Eu já tinha esse chamado lá atrás, esse convite a viver dessa forma. Claro que hoje não vivo plenamente, é uma construção, digo em todas as áreas, né? Porque o Senhor nos convida a sermos governantes em todas as áreas. E aí vai amadurecendo, vai crescendo. Hoje, pra mim, a Domínio, ela é uma empresa, junto com a minha irmã Duda, sócia da Domínio, é darmos potência para todas as pessoas serem governantes. E hoje a gente começa pelo marketing. O marketing é a nossa porta de entrada, mas todos os nossos clientes falam pra gente. Não é só marketing. Exatamente. É muito mais do que marketing. Eu sou prova disso. É muito além disso. A gente começa pelo marketing, mas é além, porque a gente não tem uma visão de que trabalho é separado, sabe? Trabalho é uma via que é completamente separada de toda a sua vida. Trabalho é propósito. Trabalho dignifica o ser humano. Eu não vou trabalhar em algo só por trabalhar, só por dinheiro, só por... Tem que ter propósito, tem que ter significado, sabe? E ver pessoas no piloto automático, de forma cega, vivendo assim, sem consciência, sem estratégia, sem governo sobre as próprias emoções, governo sobre a vida financeira, governo sobre o trabalho, tá num trabalho que não gosta, ou tem uma empresa e quer vender e não sabe como, e aí, sei lá, tá em dívida, não dá certo, e tem voz, tem como curar outras vidas, e não consegue mostrar pro mundo essa voz, essa mensagem do coração. Isso pesa a gente, sabe? Tanto a mim quanto a Duda. Então a gente quer, de fato, trabalhar e ajudar as pessoas a serem governantes da própria vida. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Vocês estão pegando aí, né? Isso é importantíssimo porque eu fui uma das pessoas que vivia muito no automático. E eu comecei a entender que o trabalho era servir. E não o trabalho pelo receber. Quando eu comecei a praticar isso dentro de mim, eu comecei a trabalhar mais, porém com o resultado de estar servindo alguém, algumas pessoas. Então, quando a pessoa me mandava, quando eu comecei não tinha Pix, né? Então, quando a pessoa me mandava um TED ou pagava um boleto, aquilo para mim só era confirmação que eu estava conseguindo ajudar aquela pessoa, ou que ela acreditava que eu ia conseguir servi-la de alguma forma. Então, isso para mim foi ficando tão latente, tão latente, tão latente, ao ponto da minha esposa falar assim: William, a pessoa mandou dinheiro e você não se importou com o dinheiro. Eu falei: não, é só resultado. Só resultado. Não é porque eu sou um bonzinho, tá, gente? Eu gosto de dinheiro. Eu não amo, mas eu gosto de dinheiro, até porque dinheiro faz a gente pagar tudo, comprar as coisas que a gente quer, enfim. Mas foi por essa visão que eu vi. Então eu falei: cara, o trabalho é servir. E aí eu fiquei conectando isso todo dia na minha cabeça. Trabalho é servir, trabalho é servir, trabalho é servir. E isso me ajudou muito em relação ao trabalho. Na Domínio, vocês estão com quantos clientes hoje? A gente tem 16 clientes. A gente começou com Tem quanto tempo a Domínio? A Domínio tem... Não a Domínio. Do primeiro cliente até o 16º. Porque o que aconteceu? A gente teve fases na Domínio. A Domínio eu comecei sozinha, eu, Vinícius. E nós mudamos para outra cidade. O meu trabalho, verdade. ele é muito humano. Ele é de contato. E como eu amava muito Além Paraíba, eu tive pessoalmente, Júlia, eu tive esse processo de querer voltar e não querer criar raízes em outro lugar. Então eu não procurava clientes lá. E também não conseguia atender ninguém daqui. Até atendia, mas não era aquilo, não trazia satisfação pra minha alma. E teve também um ponto de que eu tive um processo aí com Deus, de que eu queria muito trabalhar, e eu achava que eu ia crescer com o resultado das minhas mãos. E aí o Senhor falou: opa, não! Vem cá rapidinho! Não! Eu acho que o Senhor, ele tá em todas as áreas. E nesse momento, nessa fase de vida, eu senti que ele travou o desenvolvimento da Domínio. Quem é espiritual vai entender o que a gente tá falando. Sim. Quem não é, não entende. Sim. Mas se não entender, então abstém. Abstrai e fim de demência. Mas, então a gente teve aí a Domínio desde que se fundou, há uns 4 anos, 5 anos, sei lá, 4 anos. Aí a gente teve um tempo de pausa, um tempo grande de pausa. E aí a gente foi demitindo o cliente, né, por conta dessa distância, não dava pra atender. E aí a gente retornou,
Tem 1 ano, com Legal. força, sabe? Tem 1 ano não, tem 8 meses. Não? 10 meses. 6 6 meses. meses. Ô, gente, a cabeça. Que eu não fico pensando assim, data. Eu só vou fazendo. Eu também sou assim também. Eu vou fazendo. Então, tem 6 meses que a gente, de fato, falou, bora fazer isso acontecer. E aí, a gente começou com um cliente. E aí, hoje, a gente tá com 16. E não estamos... A gente, desculpa, mas nesse momento, a gente tem que estruturar o processo antes de trazer mais, sabe? Então, eu te perguntei, porque assim... A forma, eu não sei a forma, até um pouquinho com a Amanda, que às vezes ela posta alguma coisa, mas eu não sei a forma que vocês lidam com os outros clientes, eu sei a forma que vocês lidam comigo. Uhum. E a forma que vocês lidam comigo, ela é muito diferente dos contatos que eu já tive de outros lugares. O trabalho que vocês fazem aqui, ele não ele é o primeiro. Né? No tanto que quando eu entrei em contato com você, você me perguntou o que eu queria, eu falei que eu não sabia. Eu só quero isso aqui, mas eu não sei como vai ser feito. Então vocês vieram e falou, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, vamos fazer dessa forma, e começaram a desenvolver. Quando vocês vão contratar um cliente, quais são os pré-requisitos, o que vocês olham, o que vocês observam nesse cliente, ou como que vocês fazem uma anamnese, como que funciona? Primeiro que tem que ter muita conexão. Como eu falei, o trabalho pra gente, ele não é uma obrigação. A gente faz porque a gente acredita nisso. Então, a mensagem que a pessoa carrega tem que estar em acordo com a mensagem que a gente tem no nosso coração. Se a gente não acredita na mensagem de alguém, a gente, assim, ainda não aconteceu. Na verdade, a pessoa que chegou, que a gente viu que tinha uma mensagem que acabou que não fluiu, sabe? Por alguma razão. Então, a pessoa tem que ter uma mensagem que faça sentido com a mensagem que a gente quer divulgar, que a gente quer propagar. Tem que ser uma pessoa de índole, de caráter, uma pessoa honesta, de princípios, de justiça, porque a gente acredita muito nisso e isso é inegociável para nós. Tem que ser uma pessoa que entrega o que promete. Ela tem que estar ali, tem que ter responsabilidade com o trabalho dela, tem que ser uma pessoa de excelência. E a pessoa tem que estar no momento também que faz sentido, né? Igual a gente estava conversando sobre a questão da identidade visual. A gente não quer simplesmente, faz vamos vender para ela a todo custo. Não, vamos entender o momento do cliente. O cliente está no momento desse serviço, faz sentido? Você quer um pacote X? Você precisa? Vamos diminuir? Acho que faz... Então, a gente é muito empático também nesse relacionamento com o cliente. A gente estuda porque, às vezes, de fato, a pessoa também chega pra gente falando, eu quero a caneca preta. Mas a preta não faz sentido pra você. Sabe? Vamos para outro caminho? Vamos entender de fato o que você precisa. E é totalmente personalizado. Eu quero a caneca preta com coração. A gente faz. Eu quero só pacote de post. Beleza. Eu quero só carrossel. Beleza. Eu quero mentoria para minha equipe. A gente entrega para você. Eu quero consultoria online. A gente faz. Eu quero... A gente tem essa personalização, sabe? Específica. Legal. E... assim, com clientes depende muito do pacote, mas com clientes maiores, de serviços maiores e mais específicos, a gente tem todo um trabalho muito mais profundo, como aquele que a gente fez com a Janaína. Sim. Para entender profundamente o negócio do cliente. Eu acho que isso é um diferencial muito grande. A gente faz de tudo para entender profundamente o negócio do cliente. Não, eu vi o que vocês fizeram lá com a Janaína, até o arquétipo. Vocês foram em busca, passaram pra ela ficou maravilhada. Ela falou, nossa, eu nem sabia que isso existia. Você sabia disso? Eu falei, eu sabia, mas eu não ia saber fazer com você, então pra que eu te falei? Aí ela adorou, começou a entender o porquê que ela faz tal coisa, porquê que ela pensa de tal modo. Aquele trabalho com ela foi... É incrível, eu amo os arquétipos, porque além deles serem uma ferramenta de marketing, eles são uma ferramenta de autoconhecimento. Total. Então a gente tem ali... Para você entender, a gente tem 12 arquétipos principais. O que são arquétipos? São modelos primários. Então, a gente tem um modelo que representa um conjunto de fatores, estruturas que representam a paz, por exemplo, que está relacionado ali.
A mãe, ela tem um grupo de símbolos de universo, de ações, de atitudes, de pensamento, de características que representam aquela mensagem principal, aquela característica, aquela função, aquele universo. Então, nos arquétipos de marketing, a gente tem arquétipo mesmo, geral, a gente tem uma infinidade. Mas arquétipos de marketing a gente tem 12. E cada um dos 12 vai representar um universo. Então, a gente tem o arquétipo do rebelde, que está muito relacionado à revolução, à rebeldia. A gente tem o arquétipo do herói, que é o arquétipo da Nike, que está relacionado à disciplina, à superação, à ação. Tem o arquétipo do amante, governante, enfim, tem uma infinidade, inocente. E cada público vai se alinhar a um determinado arquétipo, a uma determinada estrutura. Porque cada arquétipo, ele se relaciona a uma emoção, a um modelo de falar, a um modelo de vestir. E aí, eu sou muito contra, por exemplo, isso bate muito no que eu falo. Pra você vender, você tem que estar de blazer, batom vermelho, salto alto. Não, eu posso vender com o pé no chão, na terra. Desde que eu esteja falando com um público que tá relacionado a isso. A gente tem que pensar nas emoções. E isso é um grande diferencial do nosso trabalho, sabe? A gente entende 3 coisas. A gente entende quem o cliente é como ser humano. A gente entende como a marca dele deve ser, como ele tem a projeção que ele faz sobre a marca dele, o que ele quer que a marca dele represente, e o que o cliente daquela marca precisa sentir para que ele deseje comprar, as necessidades do cliente. E aí a gente consegue fazer um trabalho bem personalizado, sabe? É quase um funil também, né? Quase um funil de personalidade. Isso é bem bacana. Quando eu fiz o teste pro meu, eu lembro dos 2 primeiros, né? Que é o herói e o líder. Cara, aquilo fez assim na minha cabeça. Bom, sabe por quê? Porque, se eu tiver errado, você me corrige, tá, Júlia? Porque eu entendi que a gente... Não é que a gente já nasce com esse rótulo. A gente vai desenvolvendo nossos comportamentos, sentimentos, emoções, mentalidade e tal. E quando a gente descobre um arquétipo, a gente fala assim, cara, mas é exatamente isso daqui, ó. Eu ajo desse jeito, eu faço desse jeito. Isso é uma virada de chave, porque você pega, pelo menos já aconteceu comigo, tá? Eu fiz isso, faço isso. Eu peguei aquilo e falei assim, cara, eu sou isso daqui. Então não tem por que eu ter que viver de outra forma. Não tem por que eu ter que agir de outra forma. Cara, é isso daqui, porque tá aqui em mim, tá enraizado. É desde lá do 5 anos de idade que eu sou isso daqui, eu só descobri com 28. Então, isso é até uma liberdade que vocês trazem pra pessoa. Porque eu não lido tanto com marketing igual vocês, né? Não da forma que vocês lidam. Então, por vocês terem esse contato direto, eu acho que isso é libertador para a pessoa. Porque às vezes a pessoa fica, eu tenho que fazer desse jeito, dessa forma, minha cor tem que ser isso daqui, eu tenho que me vestir assim. E é uma prisão. Não, exato, por isso que eu falei, vocês trazem uma liberdade para a pessoa e falar com ela, não, você pode ser quem você quer ser, porque isso é muito bom. Quando vocês começaram com esse trabalho, teve alguém que... Tô querendo te colocar na ponta da agulha aqui, tá? Teve alguém, não precisa falar nome, algum cliente, que ele falou, que ele abriu os olhos, que ele falou assim, cara, isso sim é o que eu tava precisando. Isso daqui, eu não conhecia isso daqui vai mudar meu jogo, vai mudar minha estrutura, vai mudar meu negócio. Vocês tiveram algum momento com algum cliente que pensou isso, falou isso com vocês? Eu tive assim, de imediato eu me lembrei de 2 histórias. A maioria gosta muito porque realmente é libertador. É, libertador. E foi pra mim, por isso que eu quis seguir por esse caminho. Porque pra vida é importante, é legal. Mas teve uma pessoa que eu lembro que eu fiz um trabalho pra ele muito barato, fundamentado em arquétipo. Ele falou assim, Júlia, isso que você me entregou é tipo 20 vezes mais em outro lugar. Você tá louca que você tá me cobrando esse valor. No início eu tinha esse problema de precificação, tinha muita dificuldade. E aí ele falou isso, cara, isso é muito bom, isso é incrível, você tá doida e tal. Eu tive esse feedback, essa reação dele que me marcou. E teve uma outra que foi, assim, foi muito legal. Porque é uma mulher muito
que já tá nativa, ela já tinha escutado falar sobre arquétipos, mas não tinha recebido a abordagem que a gente teve. E aí a gente teve, foi uma análise sensorial de perfil que a gente fez pra ela. Nessa análise, o que eu faço? Eu olho o perfil dela, não é uma análise de perfil fria, normal, como todo mundo faz. É sensorial. Então, eu entendo, faço o mapeamento arquetípico dela e, baseado nele, eu dou diretrizes para ela mudar o perfil dela. Analiso o que tá de errado e dou um mapa de ação para ser mudado. E aí, a gente fez o primeiro encontro e foi muito legal que ela falou muito. E a gente gosta que fale porque aí a gente consegue explorar muito mais. E aí, quando eu fui apresentar para ela, ela ficou assim... Eu tô chocada. Eu não sabia que eu era tudo isso. Muito obrigada. Vocês abriram meus olhos. Vocês estão me enxergando, me descrevendo de uma forma assim... Ela ficou tão vislumbrada com aquilo. Ela ficou tão feliz de se enxergar daquela forma. E surpresa também. E surpresa. Porque tudo que eu apresentei pra ela, eu falei assim... Mas você passou tudo isso pra gente. Eu não crio do zero da minha cabeça. A gente só pega o que você fala e empacota e cria uma estratégia para aquilo. E foi muito legal, porque a gente teve esse feedback muito positivo. Não, cara, isso é top demais. Eu gosto muito. Quando eu fiz 2 vezes. E os 2 foram o mesmo resultado. Com pessoas diferentes. Inclusive, eu fiz até uma na internet também. Bem tranquilinha assim também. Aí deu o mesmo resultado também. Eu falei, cara, isso daqui, o mundo tem que saber disso. Eu acho, o que eu penso sobre testes assim? Eu acho que é legal o teste pronto da internet. Eu acho que é legal porque você já tem ali um nível de primeiro contato. Mas eu acho que definição arquetípica para marca tem que ser uma coisa muito intencional, no sentido de conhecer todos e escolher o que, assim, é esse, sabe? Ser uma escolha consciente mesmo, porque... Teste rápido, assim, com máquina, falha. E às vezes você respondeu de uma forma que não fazia sentido. Então eu sou muito mais da tese D, da vertente D. Você conhecer todos, se autoanalisar, ruminar muito aquilo e ir por um caminho. Por isso eu gosto desse teste mais próximo, que gasta um tempo. Tem reunião que a gente fica 4 horas com a pessoa ali conversando, ela falando horrores. Porque a gente precisa ter uma decisão consciente. Porque, na realidade, dos 12 arquétipos de marketing, a maioria de nós tem todos. Sabia? Que se representam, que ficam em mais visibilidade ou menor em diferentes fases da vida. Mas todos nós temos todos. Hoje, no seu momento de trabalho, de foco, você tá com o arquétipo do herói em você. Mas quando você, às vezes, está com a sua esposa, aí é outro arquétipo que toma conta. Faz sentido, total. Porque é outra emoção, é outra vontade, é outra comunicação. Comportamento é completamente diferente. E esse trabalho é top, tanto para a pessoa quanto para a empresa. Com certeza. É muito legal. Quando eu conheci os arquétipos, eu tive um mentor que ele era muito bom. Só que ele falou comigo, se você quer vender alto ticket, high ticket, você tem que seguir um padrão. Tem que ser blazer, tem que ser alfaiataria, da mais alta qualidade, e você não pode ter um fio fora do lugar. E, de fato, a gente não pode ser ignorante, no sentido de tem estigmas, tem estruturas. A madeira, ela passa uma sensação. O pé no chão vai passar uma sensação. Um escarpão, outra. Um tênis, outra. Então, se você quer vender uma mentoria de 20 mil reais, você tem que ser muito específico nessa construção. O público que vai comprar de você uma mentoria de 20 mil reais, ele exige algo de você. Porque para você ver a competência de alguém, tem muitos fatores visuais que vão interferir na percepção sobre o outro. Então, de fato, tem exigência. Se você quer vender high ticket, você tem algumas exigências. Mas é super possível a gente equilibrar a balança. Você pode ser feminina, você pode ser você pode ter um espírito livre. Porque a gente consegue, com narrativa, com construção, te tornar uma pessoa livre
que é fiel à sua essência e que vende, sabe? Porque não tem longevidade. Se você for um personagem e fazer algo que não faz sentido só porque falaram que precisa ser feito, não tem longevidade. Mas a gente também precisa ter estratégia. Com certeza. Se a gente quer alcançar um resultado X, a gente precisa fazer as ações para chegar nesse resultado X. Não, e a gente estava conversando aqui nos bastidores, gente, a gente conversou muito. Só pra vocês terem ideia, a gente chegou aqui, era umas 3h10. A gravação agora começou a 4h20. A gente conversou muito aqui. E a gente estava falando isso nos bastidores, né? Que a gente consegue se desenvolver pelo caminho. Porque no meu caso, é até interessante, minha esposa ri quando eu falo. Eu nunca me importei em comprar roupa. Nunca me importei mesmo em comprar roupa. Até uma certa idade, minha mãe que me dava. Depois de uma certa idade, na adolescência ali, vai. Às vezes comprava alguma coisinha para impressionar uma menina e tal, alguma coisinha assim. Mas depois disso também passou. Comecei a namorar e tal, hoje, né, com a minha esposa. Comecei a namorar, já não me importava. Não andava igual mulambo. Olha só, gente, que absurdo. Depois que casa, depois que namora, você larga de mão. Aconteceu comigo, é verdade, aconteceu comigo. Só que eu não andava igual mulambo, eu só não me importava muito. Então eu não prestava muita atenção nisso. E aí comecei a trabalhar com pessoas e tal, e aí veio o mentor e falou isso comigo. Falou, William, tive aquela base lá, já contei aqui no podcast também, alguns podcasts, tive aquele momento lá de, poxa, eu não consigo vender mentoria, porque é 3 mil, porque é 5 mil, não dá. Passei por aquele processo, só que aí eu não estava conseguindo vender produtos e serviços de alto ticket. E aí falaram comigo, falou, William, você tem que ser muito intencional, porque vai chegar um momento onde a sua roupa, a sua aparência, o fundo, porque como eu trabalho 98% online, então o fundo de onde você está gravando vai comunicar antes de você abrir a boca. Quando você ligar a câmera, o ser humano ele vai olhar tudo antes de você abrir a boca. Qualquer coisa que você fale depois que ele viu, você, o fundo, ele vai te julgar. E eu fiquei, cara, mas tem que comprar roupa. Não, tem que comprar tênis, tem que comprar sapato. Só que aí eu comecei a perceber que realmente faz sentido isso. Que a minha postura tinha que mudar. E é aquele negócio que você falou. Eu não tive que mudar. Eu só tive que perceber que aquilo ali já fazia parte de mim. Eu só estava relutando por algum motivo. Mas aquilo já fazia parte de mim. E isso foi muito importante para mim também. Nessa evolução, nesse crescimento. Eu tive que comprar roupa. Até estava conversando com a minha esposa esses dias. Esses dias não foi ontem. Foi ontem. Falei com ela, quem diria, né? Eu escolhendo roupa pra ir ali na padaria. Porque, cara, é muito isso que você falou. Essa comunicação, essa identidade, essa imagem que você passa é muito, muito importante. A gente vende o tempo todo, William. É o tempo todo. A gente não vende quando a gente fala, oi, compre de mim. A gente vende quando a gente tá na padaria, assim, quando é negócios locais, né? Sim. Mas se você tá falando de story, de online, quando você tá nos stories, deu bom dia, tá aparecendo sua casa toda bagunçada atrás. Seu cabelo tudo lascado, tudo fora do lugar. Isso vende. E é claro que você pode mostrar a sua pia bagunçada, mas mostra depois ela arrumada. Sim. Que aí você fala, eu arrumei, eu tenho disciplina. Minha casa bagunça, que tem ser humano que vive aqui, mas eu tenho disciplina pra arrumar, não vivo no chiqueiro. Então, você tem que ser intencional. Tem um estudo, chama O Mito de Mehrabian. Você já ouviu falar sobre ele? Eu não me lembro aqui, meu celular não tá aqui, pra eu falar exatamente as porcentagens. Mas foi um estudo que foi feito, em que eles pegaram pessoas pra fazer esse estudo e elas tinham que falar algo e expressar outra coisa. E aí ele divide em três grupos. Tom de voz, conteúdo que estava sendo dito e imagem, expressão. E tem gente que erroneamente fala que ele está relacionado à imagem mesmo, a vestimenta. Só que imagem nesse estudo é sobre expressão facial. Por exemplo, se eu falo pra você, eu tô feliz. Você acredita que eu tô feliz? Não. Eu tô triste, William. Eu também não. Então, esse estudo analisou isso. O que as pessoas falam, o que as pessoas estão expressando com o rosto e o tom de voz. E assim,
É alucinante, é discrepante a influência do externo, da expressão. É muito mais... Se eu falo eu tô triste, eu tô feliz, William, a pessoa não entende que eu tô feliz. Ela entende que eu estou triste porque eu expressei tristeza. Então, quando a gente fala, e isso se limita à expressão, mas na realidade, porque esse estudo foi de expressão, mas na realidade ele se expande para tudo. Para postura, para material. Aqui é madeira. Se fosse vidro, completamente diferente. Se tivesse uma sobreposição de couro, completamente diferente. Eu tô vestindo preto com gola alta. Se eu tivesse de alcinha, a comunicação era outra. Minha pulseira é de... é corrente, né? Se fosse minimalista, fininha aqui, eu ia transmitir outra coisa. Então, tudo comunica. Expressão, maquiagem, unha, formato de unha, acabamento dos objetos. Tudo tá comunicando e tudo desperta uma emoção. Por exemplo, a Nike, ela não vende produto. Ela não é que ela vende, mas ela não fala sobre o tênis dela. O que ela faz? Ela vende a honra aos jogadores. Ela vende a honra à disciplina do esporte. A esse universo de conquista, de potência, de superação. Isso que ela vende. E todo o universo visual dela comunica isso. O símbolo, né, da Nike, apontando para crescimento, para vitória, para essa disciplina, sabe? Essa sensação, essa atmosfera. Então, tudo comunica. E a gente tem que ser muito intencional em tudo que a gente faz. Total. Estão gostando? Eu sei que tá. Já deixa comentário aí. Eu esqueci de curte agora. Tá? E compartilhe também, beleza? Júlia, vamos para um outro lado aqui. Toda pessoa que se envolve com marketing, né? Tem pessoas que acham que marketing é propaganda, outras pessoas acham que marketing é tráfego pago, outras pessoas acham que marketing é ficar postando. Cada um tem uma noção do que é marketing. Eu não vou te perguntar o que é marketing, tá? Eu vou te perguntar me fala 2 mitos do marketing. 2 mitos que as pessoas falam que é e não é. Ou que as pessoas falam que não é e é. As pessoas falam que você tem que fazer stories. Esse Mentira. É bom. Esse é bom. Dá pra você vender, no digital você vende do jeito que você quiser. Você pode vender pelos stories, você pode vender no feed, você pode vender no Reels, você pode vender no direct. Então não tem você tem que fazer isso. Qual que é o mais fácil pra você hoje? Qual que cabe na sua rotina? Qual que você tem mais prazer de fazer? É Reels, é live, é stories? O que é? Porque é possível fazer de qualquer jeito. Legal. Claro que tem, os stories conecta mais, dia a dia, o feed, outro universo, live também. Cada um tem um universo e tem estratégia pra vender de qualquer jeito. Legal. Outro mito. Esse do story foi bom. Foi bom, né? Foi bom. Ai, minha mente deu branco. Eu vou falar um aqui que eu já ouvi muita gente comentar. Que tem que postar todo dia. Não tem. Não precisa. É assim, claro que você precisa ser frequente. Porque se a gente quer se relacionar com alguém, se a gente tiver um relacionamento assim, distante, de tempo, de intimidade, de tudo, assim, a gente se vê de vez em quando, a gente não cultiva um relacionamento. Então, se você tá ali todos os dias junto, você vai ter uma conexão muito maior. Mas é tudo escolha. Você precisa se conectar tanto assim com a sua audiência? O que é? Faz sentido pra você? Não faz? Então, assim, precisar não precisa. É bom? Sim. No feed, não precisa. Legal. Não precisa. Eu falei isso porque eu tava ficando, há uns anos atrás, eu tava ficando maluco, porque assim, eu tinha que atender no direct, segundo o que falaram que eu tinha que fazer, né? Eu tinha que atender no direct tem que atender mesmo, senão você não vende. E no WhatsApp também, pelo menos na forma online. Tinha que postar story, tinha que gravar reels, tinha que postar carrossel, tinha que postar post estático e ainda tinha que fazer live.
Isso tudo eu tinha que fazer Socorro. durante a semana toda. Eu falei assim, gente, não vai dar. Eu não vou comer, eu não vou no banheiro, não vai dar. E aí eu fui aprendendo, é o que você falou, fui entendendo que a minha audiência não precisava de tanta coisa assim. Para quem eu queria vender, não precisava de tanto conteúdo assim, igual eu pensei que precisava. Claro que eu segui uma frequência ali, mas não era igual eu acreditava que era. Até porque a pessoa nem tem tempo também de pensar no negócio. Se ela fica pensando só em postar, ela acaba virando uma influencer e não uma empresária. E não tem estratégia. Se você... A gente tem uma quantidade limitada de horas. Então, assim, se você não tem muita expertise, aquilo vai te custar muito mais tempo do que custa pra mim. Por exemplo, eu fui fazer um vídeo esses dias lá no escritório que me gastei exatamente 3 minutos pra fazer. Assim, jogando alto. Mas antes eu teria gastado muito mais, que eu ia pensar em posição, meu Deus, porque foi muito dinâmico. Postei nos stories. Ia vir sobre... Então, foi, tipo assim, eu ia ficar uma eternidade. Então, não tem longevidade, você não vai ter estratégia, você vai só postar por postar, não vai ter nem resultado. Não, e esse trabalho que vocês fazem, não só esse, mas em específico, esse que vocês vão até o local, vai até a empresa, depois dessa anamnese, vocês gravam um vídeo, dá um conselho, ajusta. Isso é muito... Eu vejo isso como muito importante para a empresa. Por quê? Porque no meu caso, até foi por isso que eu chamei vocês. Eu estava perdendo conteúdo, porque tinha muita coisa bacana acontecendo aqui dentro e o que as pessoas viam era só, às vezes, uma foto minha e o podcast tinha tanta coisa legal acontecendo por aqui. Você perdia. E eu perdia. Porque foi o que eu falei com o Gustavo. Eu falei, Gustavo, tô pensando em fazer isso e aquilo. Aí o Gustavo falou assim, William, eu faço. Só que aí eu falei, cara, se eu não tô querendo fazer, porque eu tenho que prestar atenção nisso, eu também não vou dar pro Gustavo fazer, porque ele tem que prestar atenção naquilo. E eu acredito, eu sei que talvez você já tenha essa experiência, eu acredito que tem muito empreendedor, muita empresa que perde venda, porque eles estão focados em coisas que talvez eles poderiam passar para outra pessoa, inclusive para vocês. Sim. Então acaba, poxa, 3 mil. Gente, eu não tô falando que é 3 mil o trabalho dela, não, tá? Eu tô dando exemplo. É muito mais. Sacanagem. Tô dando exemplo. Brincadeira. 3 mil. Poxa, mas 3 mil do meu bolso e tal. Só que se ele for pegar e fazer essa conta, cara, ele tá perdendo muito mais. Nessa questão de deixa eu pensar o que eu vou postar. Cara, ele pode estar pensando no que ele vai fazer pra ganhar mais dinheiro pra crescer a empresa. Pois é. Deixa eu pensar o que eu vou postar, deixa eu pensar o que eu vou editar e tal. E aí é nessa. Postar, saber o que vai postar, gravar pra postar, editar pra postar e quando posta, não chega no resultado que quer. Aí nisso foi 3 horas e ele não percebeu. Então esse trabalho, essa entrega que vocês fazem pro empresário, pro autônomo, pro empreendedor, pra mim é valioso. Valioso. Eu não tô puxando o saco delas, não, porque é verdade. E eu sei que você sabe também que é verdade. Não vem com essa que não tem dinheiro, não, porque você sabe que tem. Tá? Júlia, pra gente terminar. Você tem alguma coisa pra falar sobre isso? Gustavo corta na gente. Não, é isso mesmo, sabe? Esse é o caminho. E a gente tem que ser. A gente que tá no ramo empresarial, que é autônomo, que dirige a própria empresa, empreendedora, a gente tem que ter estratégia. Aí a gente queima cartucho, queima energia com algo que, sabe, empaca ali. E eu tenho clientes que têm conhecimento de marketing e que agregam muito, é muito legal que a gente tem uma troca legal. Mas cada um no seu quadrado, né, William? Exato. Cada um no seu quadrado. Pra mim, o gasto energético vai ser menor do que pra outra pessoa. E eu vou conseguir ajudar ela, o resultado vai ser melhor e é esse o caminho, sabe? Exato. Porque o marketing sozinho também, eu até pensei nisso, ele não traz resultado. No sentido de, me ouçam, se eu tenho um produto e eu faço um marketing maravilhoso, mas ele chega na empresa e não tem um bom atendimento, o problema não tá vendendo, tem que caçar onde tá errado. Qualidade do produto, marketing, atendimento, aonde é? Então, eu acho que o dono da empresa, claro, quando tá num nível maior, ele tem que sair do operacional, ele tem que ir pro estratégico. Pra entender, tá, vamos mexer os pauzinhos aqui, vamos dar mais atenção no atendimento, vamos contratar um treinamento. A gente tem também, tá? Treinamento para equipe de vendas. Uma equipe parceira muito boa. A Prisme é aqui de Além Paraíba, mas eles são, assim, a melhor do Brasil no que eles fazem.
Só um adendo, né? Mas eu acho que o gestor, o dono de uma empresa, o empresário, ele tem que estar de cima. Ele tem que sair da operação. Ele não pode sair totalmente, mas ele tem que ocupar uma posição acima, de olhar tudo e ver o que tá fluindo. Nunca pode sair totalmente, senão lasca o negócio todo. Com certeza. Mas, enfim, é isso. É isso. Legal, legal. Pra gente terminar aqui. Você vai sumir da face da terra. Vai desaparecer e ninguém vai lembrar de você. Só que vão lembrar de 3 conselhos que alguém deu para a humanidade e eles vão seguir esses conselhos. Quais seriam os 3 conselhos? Acima de tudo, fé. A fé, pra mim, ela é o que torna tudo mais leve, tudo mais fácil ou mais simples, não sei. E que preenche todas as coisas. Não vivo sem fé, não vivo sem Deus. Deus pra mim é tudo na vida, tudo. E eu cheguei no nível, fui conduzida por ele a um nível. E claro que é raso ainda, mas que é além de uma relação, tipo, Deus não se preocupa com essa área aqui, sabe? Deus é só isso. Só fala que você ama a Deus, ora pra ele, tá bom. Não, Deus se preocupa com tudo, William. Nos mínimos detalhes, Deus tá atento ao dor do seu coração. Ele tem chamado pra você. Ele se preocupa com a sua empresa. Ele se preocupa com as suas finanças. Ele se preocupa com tudo. Porque se você olhar na palavra, tem direcionamento pra tudo. E se ele não se preocupasse, por que ele deixaria um direcionamento pra todas as áreas da vida? Exato. Então, assim, acima de tudo, confie os seus pensamentos, o seu caminho, o seu coração, a sua empresa, seus negócios, o seu casamento, suas amizades, tudo ao Senhor. Esse é o conselho principal, acima de todos. Um segundo conselho, busque ser melhor a cada dia. E seja humilde. Se encaixa muito no que eu disse sobre eu mesma. Não seja arrogante. Busque ouvir outras versões, outros lados, porque assim a gente expande consciência, a gente expande pensamento, a gente melhora, a gente precisa estar nessa busca constante por desenvolvimento. Eu penso que existe um caminho muito além do que a gente vive em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu me lembro que quando eu sou melancólica, então o melancólico ele é muito traumatizado, tadinho. Eu tinha muitos traumas. Porque tudo pra mim era muito forte. Eu sempre senti com muita potência. Então, eu amava demais, mas eu também sofria demais com não, com alguma coisa. E eu ficava ali naquela bolha. Até eu conhecer reprogramação mental, PNL, formas diferentes de ressignificação, potencializar, de fato, a minha mentalidade, sabe? E isso deriva do estar aberto para conhecer outros universos. E hoje eu vivo uma relação completamente diferente comigo mesma. Claro que sempre dá para melhorar, né? Mas com os meus familiares. Então, o segundo conselho é esteja aberto aos conselhos, a pensamentos diferentes. Assim a gente cresce. E um terceiro conselho, cara, seja feliz. E seja feliz. Ai, Júlia, é tão vago, seja feliz. Mas faça o que você ama, cara. Faça o que você ama, trabalhe, encontre propósito no seu trabalho, encontre prazer em todas as tarefas do dia a dia, vincule isso a algo legal, sabe? Um pensamento legal e seja feliz porque a vida é breve. E se a gente ficar fazendo aquilo que a gente não gosta simplesmente por fazer, a gente não vai aproveitar plenamente a vida. Eu acho que o Senhor fez esse planeta, desse universo, esse mundo tão lindo pra gente desfrutar. Então, terceiro conselho é viva com desfrute, viva com leveza, encontre prazer em todas as coisas. Não estou dizendo faça só aquilo que goste, mas mude o significado daquilo mentalmente. Total. Encontre prazer naquilo e seja feliz. Show de bola, gente, ó. Curte, comenta, compartilha. Júlia, bate aí. Prazer imenso ter te recebido novamente. Novamente aqui no podcast. Quero voltar. Vai voltar, com certeza, com certeza. Gente, fica com Deus, tá? E um ótimo aprendizado aí pra você e pra sua família, tá? Até o próximo podcast. Tchau.